que é determinar a faixa de correção, apesar da gente ter estipulado um número, mas a gente não sabe ainda se esse número tá bom ou não, nós vamos ver agora, certo? Mas lá fora também a gente já determinou o tempo de 50 metros, que foi de 36. Que lindo! E 36 segundos dá quantos quilômetros por hora? Multipliquei por 3,6. É só dividir 180 por ele, não é isso? Que vai dar o número exato. Certo? Bom, agora nós vamos coletar o produto no tempo de 50 metros. Então, se durou 36 segundos, agora nós vamos colocar encerado ali de baixo, ligar o trator, o cardan do trator na rotação de 540 e deixar o cardan girando durante 36 segundos. Tá joia? O que cair no encerado nós vamos pesar. Certinho? Mas aproveitando a roda feita e tal, vamos ver esse negocinho aqui primeiro, depois a gente coleta lá. Então nós vamos fazer o seguinte, apesar dele estar molhado, eles acharam que era pouco material na... Isso, a bandeja já foi. Vou colocar a 2 aí dentro. Vai caber? Viu? Não cabe mais nada. Não tá cabendo, não tá cabendo. Pisa em cima, pisa em cima. Ela vai estar mais em mim, pisa em cima. Por aqui. Vai, mata. Tudo que a gente vai fazer, muitas vezes não dá aquele resultado esperado e eu teria que repetir processo, tá certo? Mas eu acho que a situação do processo deu pra gente aprender aí o seguinte, ó. Talvez os nossos tubos poderiam ser com um diâmetro um pouquinho maior, né? Eu até tinha tubo em casa, mas ele não tinha um encaixe dele, um suporte assim. Ou então, que nós tivéssemos feito uma passada só do trator, porque nós fizemos... Aliás, o trator foi em primeira, foi numa marcha muito lenta, foi em primeira, né? Não foi a mesma dos 50 metros. Ele foi bem devagar para dar tempo de depositar bastante na bandeja, só que depositou muito, e aí não coube nos tubos, tá certo? Mas a ideia é de que os dois tubos da ponta tá debaixo do trator, certo? Esse daqui, ó, tá exatamente na sobreposição, tá? Seria meio comum que não tivesse, isso aqui tá sendo uma heterogeneidade, né? Tá certo? Mas de qualquer forma, a nossa curva tá assim, ó, tá certo? Isso tá caindo mais produto debaixo do trator e menos entre as passadas do trator, concorda? Tá ok? Apesar de que esse aqui deu um pouquinho bastante, mas esse aqui que é exatamente o do meio, ó, tá caindo bem menos ali, né? O número 3 ali, tá certo? A bandeja 3 é aquela que estava bem no centro da sobreposição, tá? E ela tá caindo menos do que nas beiradas. Então, enquanto as duas beiradas, ó, tá batendo mais ou menos aí, que é debaixo do trator, o meio ali tá com menos. Se eu quisesse melhorar, né, no sentido de homogeneidade dessa faixa de aplicação, o que eu teria que fazer? Diminuir a distância entre passadas do trator. De repente, em vez de 8, você com 7 metros entre passadas. Coincidentemente, gente, o Fernando, que é o operador de máquina aqui, eu perguntei para ele que faixa que ele normalmente usava, ele falou que de 7 a 8 metros. Que algumas vezes ele acha que 8 ainda não consegue alcançar, ainda fica muito... Visualmente, não que ele fez esse teste aqui, mas no visual ele vê que embaixo do trator tem mais produto que na sobreposição, tá? Mas o que eu queria mostrar que isso aqui é o método que se faz. Quanto mais bandejas eu tivesse, mais representatividade eu tinha, ok? Ou quanto maior minha bandeja, maior meu tubo, maiores tubos. Então, o suportezinho tá para uns 9 tubos aí, né? Então teria que ter umas 9 bandejas. Mas é legal aquele número ímpar que eu falei, porque eu tenho as duas pontas e um aqui que é exatamente o centro das passadas, tá joia? Se a gente considerar isso aqui como bom, então a gente vai considerar a faixa de aplicação de 8 metros nas nossas contas. Se não, eu achei que está muito heterogêneo aqui, vamos dividir para 7, vou fazer os cálculos com 7, tá joia? Ó, se existe uma dificuldade de regular uma máquina que tem distribuição centrífuga, tá aqui, certo?
Toda máquina que distribui de forma centrífuga tem grande problema em heterogeneidade. Desculpa, problema com heterogeneidade no sentido transversal. Não é fácil, né, que a máquina distribui o que ela joga no centro, distribua também para as beiradas. Essa é a parte mais difícil, ok? Lembra de uma foto que eu mostrei de um distribuidor na aula passada, que era um distribuidor do tipo coxo, né, que ele jogava totalmente uniforme? Aquilo sim é uma distribuição perfeita, né, de uniformidade. O centrífugo sempre vai ter problemas. Há algumas máquinas de melhor qualidade, outras, né, de menor qualidade. O produto que está bem úmido mesmo, que a gente está aplicando, pode ser que interfira nisso daí, tá certo? Mas esse é um ponto fraco de distribuidor para o centrífugo, tá bem? Mas se consegue sim, produto, quanto mais heterogêneo o produto que eu coloco lá para distribuir, mais eu consigo essa homogeneidade também. Tudo bem? Tá entendida a historinha das bandejas? Tudo isso daí é para a gente chegar no primeiro item, achar um número para nossa faixa de aplicação. Depois, se esse trator tiver um piloto automático, alguma coisa assim, eu vou digitar lá no piloto distâncias entre linha de 8 metros e o trator vai andar paralelo sempre a 8 metros. Tudo bem? Perguntas? Tá, então depois a gente esvazia isso aí. Então nós vamos para o nosso quarto item, aliás, o terceiro item, que é coletar e pesar o calcário no tempo de 50 metros. Joia? Que horas são? 10. Gente, ó, vamos combinar uma coisa? Teve muita gente que participou dessa aula, por exemplo, armou a aula pra gente, engatou máquina, pôs produto, deixou tudo prontinho aqui. Então, nem que a gente estoure um pouquinho hoje, tudo bem? Eu já tive dias de ir embora mais cedo com vocês também, né? Certinho? Sim. Eu também tô